Definitivamente o SBT não é o melhor amigo do meu planejamento. Quando eu estava começando a gravar o Almanac Latino dessa semana, me cai no colo a notícia de mais uma mudança na programação da emissora. Mas, para ser bem sincero, nem é uma novidade propriamente. É o mais do mesmo, reprise. Vem aí, pela milésima vez, mais uma exibição de Maria do Bairro. Acompanhe o Almanac Latino de hoje. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanac Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério, até mesmo quando precisa prestigiar um clássico quantas vezes for preciso. Então, que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no nosso canal? Quando você clica no botão do sininho, o YouTube te notifica cada vez em que um novo conteúdo é publicado. Uma maneira simples, fácil e simpática de fazer a nossa comunidade chegar a mais e mais pessoas. Semana passada, numa roda de conversa, surgiu um papo sobre filmes que são muito clássicos, que você diz que todo mundo já assistiu, mas sempre surge alguém para dizer: olha, eu nunca vi Titanic. Sim, gente, tem pessoas que nunca viram coisas que aparentemente são óbvias. Admito que foi o que eu pensei quando eu vi, de uma hora para outra, o anúncio na imprensa de que, a partir de hoje, Maria do Bairro está de volta na tela do SBT. Maria do Bairro dispensa apresentações, mas vai que você caiu de paraquedas por aqui. Trata-se de uma novela protagonizada por Thalia e Fernando Colunga em 1995, original de Inês Rodena, produzida por Angeli Nesma e dirigida por Beatriz Sheridan, um clássico absoluto da Televisa. Aqui no Brasil, a novela já foi apresentada diversas vezes, a primeira delas entre fevereiro e julho de 1997, um baita sucesso, exibida na sequência de Maria Mercedes e Marimar. Foi quando a Thalia veio pela primeira vez no Brasil e participou de diversos programas do SBT, como o da Hebe e do Gugu. Um sucesso tão impressionante que a novela voltou ainda em dezembro daquele ano. Posteriormente, Maria do Bairro foi reprisada no SBT em 2004, e aqui a novela foi tão bem, mas tão bem, que figurou inúmeras vezes em primeiríssimo lugar de audiência, humilhando o Vale a Pena Ver de Novo. Depois, a novela deu as caras no SBT em 2007, 2012, 2013 e 2015, desta vez apenas para os estados que não tinham programação local. E na TV por assinatura, a novela voltou pelo Viva em 2022. Pensando bem, se você curte novela mexicana, você provavelmente já viu Maria do Bairro. Mas, se ainda não viu, o SBT prepara a 8ª exibição do folhetim. Isso mesmo, 8ª exibição. Posto isso, acho que não convém tanto falar sobre o que se trata Maria do Bairro. Na minha visão particular, essa novela, que é uma versão de Os Ricos Também Choram, representa tudo o que existe de mais clichê no mundo das telenovelas. E não entendam isso como crítica. Maria do Bairro traz a moça pobre se apaixonando pelo playboy rico, uma super vilã tentando separar os dois de qualquer jeito, casamento, filhos perdidos, reencontros, enfim. Tudo isso ao melhor estilo Valentim Pimstein, o produtor responsável pelos maiores clássicos que a Televisa já produziu. E eu preciso dar o braço a torcer dessa vez. Eu, que vivo criticando que o SBT reprise 1000 vezes a mesma atração, me peguei com um desejo. Depois que saiu a notícia, sabe que bateu uma vontadezinha de maratonar Maria do Bairro também? Não duvido de eu fazer isso, já que obviamente não consigo assistir no horário em que o SBT vai exibir, 13h45. E aqui é onde a gente entra na segunda parte desse programa. A programação do SBT segue uma maluquice sem fim.
Tanto que, para noticiar a volta da novela da Thalia, vários veículos de imprensa colocaram até umas manchetes meio desacreditadas do SBT está mexendo de novo na programação. Acho que todo mundo já deve ter perdido a conta de quantas vezes mexeram nesses horários nos últimos 2 meses. Tá difícil de acompanhar tanta mudança. Mas, para tentar explicar dessa vez, a Caverna Encantada saiu do horário nobre para ceder lugar para a inédita As Filhas da Senhora Garcia. A Caverna Encantada foi justamente para esse horário de 13h45, mas ficou lá 2 semanas. A 8ª exibição de Maria do Bairro passa a ocupar essa faixa. Aí, em seguida, entra A Usurpadora, em sua última semana. Eu vi em alguns perfis que A Usurpadora, que estava estável de audiência nesse horário, depois de um começo difícil, foi meio picotada para ceder espaço para a volta do Casos de Família. Na sequência, Fofocalizando, aí às 17 horas, que era o horário do Dorama, o restante de A Caverna Encantada. Chaves às 18 horas e depois segue como tá. Mas eu desconfio que o tempo entre eu gravar e publicar esse programa, tudo isso pode ser alterado. É meio óbvio que o que justifica esse tanto de alterações é que eles ainda não encontraram uma grade que eles sintam que funcione como um todo. Quando meio que resolve uma coisa, estraga a outra. E nisso ficam mexendo sem parar, caindo no erro de sempre. Não cria um hábito. O telespectador não tem tempo hábil para se acostumar com aquele novo desenho de grade. Que tem uma novela passando em tal horário, que tem Chaves passando depois, e por aí vai. Mas aí eu convidei o super jornalista e crítico de TV, José Armando Vanucci, para dar uma opinião sincera sobre esse tanto de mudanças de grade do SBT. Tá dando certo? Como isso é avaliado internamente? Fala, Thiago, vem aí uma nova grade de programação do SBT a partir dessa segunda-feira, com uns ajustes. Tem gente falando que é uma grade cara de SBT porque mistura Chaves, Maria do Bairro, Casos de Família, que entrega para o Fofocalizando, que entrega para a Caverna Encantada, para o Chaves e depois para o Tá Na Hora. Não sei, né, o quanto que é este o SBT raiz que realmente as pessoas querem, né? É a 8ª vez que Maria do Bairro vai para o ar, nem sempre ela teve lá os grandes resultados, falo isso até lá no meu site, né? Relembro alguns números ali, nem sempre ela teve os melhores resultados, e fico aqui pensando, né? Se realmente, quando você tem um clássico desse, se você consegue resgatar não só as pessoas lá que assistiram lá no passado, mas trazer público novo para a televisão. O que o SBT está precisando neste momento é de público novo, né? Porque só atrair, só trabalhar com saudosismo, não sei se vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente não pode negar, né? O Rinaldi tem feito ali algumas mexidas na programação, tem ajustado horários e conseguiu, com As Filhas da Senhora Garcia, fazer essa audiência aumentar noite após noite, mexendo no horário. Tirou ali das 15 para as 9, botou 5 para as 9, entrou um pouquinho antes do Paulo Apóstolo e conseguiu melhorar a audiência, né? Tem ali um público interessante que começou a crescer e começou a se envolver com As Filhas da Senhora Garcia. Só precisa manter a novela no ar, né? Porque muita gente deixou de assistir, e eu ouvi muito isso, não assisto As Filhas da Senhora Garcia, porque o SBT muda muito o horário. E aí eu vou começar a assistir a novela, daqui uma semana não dá audiência, eles tiram a novela do ar e eu perdi o meu entretenimento, poderia ter feito outras escolhas, né? Vamos ver o que acontece a partir de segunda-feira, né? É uma aposta, Chaves tem dado boa audiência no início da tarde, nessa faixa local, pode impulsionar para todos os horários, e a Usurpadora, queira ou não queira, também vai bem de audiência. A Caverna Encantada ali que estava no lugar errado, né? Vamos ver se lá, entre Fofocalizando, Chaves, Caverna Encantada, consiga atrair estas crianças que saíram da escola no período da tarde e começam a chegar em casa, né? É um jogo de xadrez, mas eu acho que o grande problema está no período da manhã. Se o SBT conseguir arrumar o período da manhã, aí engrena nessa trilogia muito parecida com o SBT Raiz, né, que a gente já viu várias vezes, né? Chaves, uma novela mexicana, Casos de Família, 3 programas com cara do SBT. Tem que ver se o público atual do SBT quer realmente assistir esses programas. Até mais, um abraço.
A pergunta que fica é: Maria do Bairro vai dar certo no começo da tarde? Provavelmente sim, mas outra vez a coisa já começa errada. Deu tempo de divulgar a novela? Tirando quem acompanha a notícia de TV pela internet, quem tá sabendo que a novela vai iniciar a transmissão hoje? Eu sei que muita gente acha que todo mundo acompanha tudo nas redes sociais, mas cada vez mais os números de audiência mostram que o telespectador padrão da TV aberta tá nem aí porque a internet tá achando ou deixa de achar. Maria do Bairro, por todas as coisas que eu já citei, tem inúmeras razões para ir bem, sempre quando o SBT deixa a novela ser descoberta pelo público. A trama já é conhecida, funcionou por 7 vezes, e olhando como exemplo a reprise atual de A Usurpadora, basta dar um tempinho que a trama já começa a mostrar serviço. Já pensou se me tiram Maria do Bairro antes do capítulo do Porquê está beijando a aleijada? Não quero nem pensar. Porque eu sinto que quando o produto é bom, a tendência é ir bem. Vai ver por isso que eu sigo lamentando tanto o cancelamento da novela inédita Eternamente Apaixonados, que o SBT começou a exibir inédita, novinha em folha e com a promessa de estreia de uma nova grade no início de junho, e tirou do ar apenas 5 capítulos depois. Um desrespeito total. As Filhas da Senhora Garcia, aposta do horário nobre, também começou meia boca, mas na última semana, a segunda de exibição já começou a apresentar resultados conforme noticiam os sites que fazem cobertura de televisão. Ou seja, novela é um produto que vai do menos para o mais, basta o público se acostumar que tem uma história passando ali. E você, já viu Maria do Bairro? Já viu Titanic? Vai rever a história? Que tal deixar seu like, seu comentário e a sua inscrição no canal? Até a próxima semana.